E aí, irmãos e irmãs que acompanham o Batatinha Comics. Hoje eu vou falar com vocês sobre Dinastia M, seguindo os meus vídeos do universo Marvel moderno, que eu comecei com Vingadores A Queda, Guerra Secreta, Novos Vingadores Motim, Jovens Vingadores e agora Dinastia M. A partir do próximo vídeo eu não vou falar tudo isso não, porque daqui a pouco eu vou estar falando o nome de todos os encadernados aí da Marvel, porque eu pretendo fazer isso até Guerras Secretas e além. E é isso, vamos falar sobre esse livro aqui. Bom, o que é Dinastia M? Dinastia M é a conclusão, dá pra dizer que é a conclusão, de uma história iniciada em Vingadores da Queda e até antes, né? Em Vingadores da Queda, a Feiticeira Escarlate descobriu que ela tinha filhos. Esses filhos dela, eles na verdade eram pedaços da alma do Mephisto, algo assim. Não li bem aquelas histórias lá da época do John Byrne e tudo mais, mas eles eram pedaços da alma do Mephisto que voltaram para ele, eles desapareceram. Ela para não ficar louca e aconteceu o que aconteceu aqui, a Agatha Harkness apaga a memória dela, então ela não tinha mais memória desses filhos, porém lá na época do Vingadores A Queda, ela se lembra deles e causa o rebuliço todo que causou no Vingadores A Queda, que gerou a criação dos Novos Vingadores e morreu um monte de herói e tudo mais. Porém, cadê a Feiticeira Escarlate? No final de Vingadores A Queda, ela é levada pelo Magneto, pai dela, para Genosha. Ela tá lá, enfim, sendo tratada por ele, sendo tratada pelo Professor Xavier. Ela tá bem pirada aqui, ó. Dá pra ver aqui uma arte bem legal dela. E o Dinastia M é o que acontece quando uma Feiticeira Escarlate, que é um dos seres mais poderosos do universo Marvel, despiroca completamente. Ela cria um universo alternativo, ou melhor, hoje é um universo alternativo, mas na época ele acabou sendo o universo que ela criou, e é isso, ela reformulou todo o universo Marvel, onde a casa, a Dinastia M do Magneto manda em tudo, os mutantes mandam em tudo, é um universo totalmente diferente, onde os mutantes são aceitos, e ela criou tudo isso aí. Ninguém se lembra de nada, todo mundo vive nesse universo como se esse universo fosse o único que já existiu. Tem umas paradas bem legais aqui, olha só a Tempestade, o T'Challa. A arte desse encadernado aqui é do Olivier Coipel, que eu conheço como desenhista do Thor, na fase do J. Michael Straczynski, mas também fez um monte de outras coisas aí. Ó. O roteiro é do Brian Michael Bendis, seguindo essa ordem aqui, essas histórias que ele está lançando, né? Que ele começa em Vingadores da Queda e ele vai guiando esse universo moderno da Marvel até bem além, passando o cerco, até antes do Jonathan Hickman pegar as duas séries, Novos Vingadores e Vingadores, e começar a jornada dele até Guerras Secretas. Então até ali, as séries Vingadores, Poderosos Vingadores, Novos Vingadores, que é a principal, e todos os eventos como Invasão Secreta. O Guerra Civil até que não foi escrita pelo Brian Michael Bendis, mas planejada inteiramente com ele, mas escrita pelo Mark Millar. Enfim, o Brian Michael Bendis é o grande arquiteto desse momento aqui, desse período do universo da Marvel. E aí, no caso do Dinastia M, a gente tem essa história que pode ser lida ou pode ser pulada. Digamos que você esteja seguindo apenas os Vingadores do Brian Michael Bendis, os Novos Vingadores. Não é essencial ler isso aqui. Por quê? Quando você está lendo os encadernados dos Novos Vingadores, isso aqui não é nem mencionado. Um ou dois números, eu acho que o número 10 e 11 ali, de todas as séries da Marvel que estavam saindo naquele momento, eram tie-ins para a saga Dinastia M e se passavam nesse universo aqui, criado pela Feiticeira Escarlate. Mas, se você pular esses tie-ins e não ler o evento, você nem sabe que aconteceu alguma coisa. Porque você pula de uma história para outra lá e não mudou nada. É coisa de evento, né? Evento geralmente tem pouca consequência, enfim. Mas esse aqui mais ainda por se tratar de um universo alternativo. Mas qual é a grande consequência desta HQ aqui? Ela é mais importante para quem está acompanhando as HQs dos X-Men do que para quem está acompanhando Vingadores. Por quê? Além de
disso aqui ser um start de uma grande fase dos X-Men que não é tão bem vista e tal, é meio ignorada. Aliás, a partir daqui, que depois, antes disso, teve os Novos Vingadores do Grant Morrison, ali os Vingadores do Joss Whedon com o John Cassaday. A partir daqui, a gente tem uma fase de X-Men que não é muito bem falada. Não sei porque eu não li muita coisa. Tô lendo ainda o início dessa fase. Mas eu sei que eu vou dar grandes pulos aí, porque os X-Men só voltam a ficar bem relevantes, como eles eram na época dos novos X-Men do Grant Morrison, só lá com o Jonathan Hickman na Era de Krakoa. Ou seja, 10 anos depois disso aqui, mais de 10 anos depois disso aqui. Enfim, por que isso aqui é mais relevante para X-Men do que para Vingadores? Porque para Vingadores você está lendo lá o Novos Vingadores do Bendis, pula isso aqui e não faz diferença nenhuma. Já para X-Men, a grande consequência dessa história aqui é que, no final dessa história, isso é um pequeno spoiler, porque é uma coisa tão conhecida e, assim, dificilmente você que está vendo esse vídeo não sabe o que acontece no final de Dinastia M, quando o universo volta ao que era antes da Feiticeira Escarlate criar esse universo alternativo. Tem aquela famosa frase, chega de mutantes, que ela fala, talvez eu até encontre aqui a página, mas, enfim, o que acontece aqui é que a Feiticeira Escarlate, ela fala esse chega de mutantes, e isso faz com que quase todo o universo de mutantes da Marvel desapareça. Então fica sobrando ali, tem até um número bem específico, que tem umas histórias sobre esse número de mutantes, eu acho que é 192 mutantes, não sei agora, se eu achar depois eu boto o número aí, mas é tipo 192 mutantes é o que sobra. E aí as histórias seguintes a isso aqui são focadas nesse número mísero de mutantes que sobrou e o que aconteceu com eles e como eles vão se recuperar como uma raça em extinção. E aí veio uma história até famosa, depois Complexo de Messias, é a história em que a primeira mutante pós-Dia M, que é como ficou conhecido isso aqui, ela nasce, que é a Hope Summers. E a partir dali desenrola essa nova fase dos X-Men. Então isso aqui é importante para quem está lendo X-Men, quer ter um contexto desse momento. Mas não é tão importante se você está lendo Os Vingadores, pode pular isso aqui, tranquilo. Porém é bem legal. Uma história massa para quem gosta da Feiticeira Escarlate, para quem gosta dos X-Men. Aqui a gente tem o Wolverine recuperando a memória dele nesse outro universo alternativo, porque ele tem o fator de cura, então ele acaba curando o cérebro dele, recuperando a memória dele, e eles descobrem que existe uma mutante lá que consegue trazer de volta a memória de todo mundo, é uma criança. E eles usam essa criança para ir reunindo de volta os X-Men para enfrentar o que eles acham que é o vilão dessa história. E aí tem uma reviravolta sobre quem é o verdadeiro culpado desse universo ter acontecido. Não vou revelar, porque se você não sabe é legal. Enfim, esse foi Dinastia M. Depois disso, se eu não me engano, eu vou falar de Guerra Civil num vídeo próximo aí, nos próximos dias, próximas semanas. Nunca se sabe. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, curta, comenta, compartilha. Fala o que você acha de Dinastia M, o que você acha dessa fase dos X-Men aqui, quando só sobra 100 e poucos mutantes. É legal, não é legal? Você já leu? Eu não li. Eu li pouca coisa depois disso, depois eu pulei direto para a Era de Krakoa. Mas tem um monte de outras coisas, inclusive uma fase bem grande ali naquela época do Marvel Now. Tem uma fase grande do Nova Marvel, saiu aqui no Brasil, aquelas capinhas lombada branca. Tem uma fase bem grande do Brian Michael Bendis, nos Novíssimos X-Men, no Fabulosos X-Men. Eu também não li nada daquilo, não sei se é bom, não sei se é ruim, mas alguns amigos meus aí não gostam muito, isso me deixou um pouco desanimado. Mas eu vou ler, eu acho, sei lá, não sei se eu vou ler, não sei, não tenho, não comprei, talvez eu compre, talvez eu leia, talvez eu não leia. Diz aí se você já leu e me recomenda se for bom e não me recomenda se for ruim. Valeu!